Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre phrasal verbs, traduzindo para o português, verbos frasais. O que são phrasal verbs ou verbos frasais? Como eu sempre digo para vocês, a gente tem mania, quando vai estudar inglês, de tentar raciocinar a norma, a regra, dentro da língua, das regras da língua portuguesa, fazendo analogias, né, fazendo comparações. E em muitos casos isso não é possível. O caso dos phrasal verbs é um desses, porque são estruturas específicas da língua inglesa. São estruturas que não existem na língua portuguesa. O que é um phrasal verb? Um phrasal verb é a junção de um verbo mais uma outra estrutura, que pode ser uma preposição, um advérbio ou um adjetivo. Bom, o que nós temos de mais próximo de um phrasal verb na língua portuguesa são as locuções verbais, que é quando a gente usa dois verbos ou um verbo e uma outra expressão para a gente determinar uma única ação. Por exemplo, dar o fora, né? Vou dar o fora. Esse dar o fora, ele é, né, inclusive é uma expressão da linguagem informal, coloquial, mas ele quer dizer o quê? Sair daqui. Ou então, parar de beber, né? Começar a cantar. Então nós temos as locuções verbais e essas expressões que são formadas de um verbo mais uma expressão. Mas na língua inglesa, os phrasal verbs, eles são amplamente utilizados. E, na verdade, quando você tem uma boa noção de preposição, você consegue ampliar o seu vocabulário, porque pelo sentido da preposição, você consegue ter uma ideia do que possa vir a ser o sentido do verbo. Vamos ver alguns exemplos? Então, olhem só, o primeiro que eu coloquei para vocês foi o verbo look, ou to look, que é o verbo olhar, certo? Ele sozinho é o verbo olhar, a tradução é essa. Mas a partir do momento que nós adicionamos diferentes preposições ou expressões a este verbo, nós teremos novos verbos com novos significados. Olhem só esse exemplo que eu estou colocando aí para vocês. Olha, look for é procurar, look after é cuidar, look like, parecer, não aparecer, mas sim parecer. Look down on, menosprezar. Look into, analisar, examinar. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, em vermelhinho, um exemplo onde eu pus reticências e nessas reticências nós vamos colocar as preposições, né, pra gente ver o que isso vai mudar no sentido da oração. Então, olha só. I look my mother. Eu olho a minha mãe, né, eu olho pra minha mãe. Mas se eu disser I look for my mother, eu procuro a minha mãe. I look after my mother, eu cuido da minha mãe. I look like my mother, eu me pareço com a minha mãe. I look down on my mother, eu menosprezo a minha mãe. I look into my mother, eu analiso, eu examino a minha mãe, certo? Então percebam que a partir de um verbo que era o look, que é o verbo olhar, nós adicionamos preposições, conjunções, adjetivos e criamos outros verbos. Um outro exemplo bem interessante, fácil da gente memorizar, é com o verbo go. Go é o verbo ir na língua inglesa, né? Então olha só. On, se eu coloco a preposição on, go on, é prosseguir, seguir em frente, ir adiante, né? Up vai dar sempre ideia de algo que é para cima e down vai dar sempre ideia de algo que é para baixo. Então, nós temos o go up, subir, e temos o go down, que é descer, certo? Back não é costas, não é voltar, não é tudo que é relativo a, né, ir para trás. Então, go back, nós temos o verbo voltar. Out dá a ideia de fora, certo? Então, go out, sair. Mais uma vez, eu coloquei um exemplozinho aí em vermelho, onde eu deixei reticências no lugar da preposição ou do adjetivo, para a gente fazendo essa substituição e ver o que isso muda no sentido da frase. Então, olha só. You have to go on the street. Você tem que seguir em frente na rua, nessa rua aí, para ir onde você quer ir, né?
You have to go up the street. Você tem que subir a rua. You have to go down the street. Você tem que descer a rua. You have to go back the street. Você tem que voltar nessa rua. You have to go out of the street. Você tem que sair dessa rua. Tá vendo como que faz toda a diferença? E como muitas vezes a preposição nos ajuda a inferir o que é o sentido do novo verbo, ou seja, do phrasal verb formado a partir de um verbo inicial e da adição de uma expressão. Outro exemplo que eu coloquei para vocês é com make, que é o verbo fazer. Make sozinho, verbo fazer. Só que até hoje em dia usa-se para falar de maquiagem, né? Vou fazer uma make. Por quê? Porque make-up em inglês, que é com a preposição up, dá essa ideia de maquiar, camuflar, disfarçar, né? Mascarar. Então, make-up, que é a maquiagem, né? Na linguagem popular acabou virando só o make. Mas olhem só que interessante. Se o make sozinho é o verbo fazer, make into, transformar. Make off, fugir, escapar. Make out, entender, captar. Inclusive o make out aparece no texto da atividade que eu postei para vocês, lá naquele questionário, né? Bom, e o make-up, ele pode ser usado para maquiar, como eu já falei, mas pode ser usado também no sentido de inventar, criar, fazer as pazes. Às vezes é o contexto que vai me dar a tradução correta, certo? Então, olhem aqui, ó. I want to make you up. Se eu digo, I want to make you up, eu quero te fazer uma maquiagem, eu quero te transformar, eu quero te mascarar, né? I want to make you out, eu preciso te entender, eu quero te compreender, certo? É claro que nem toda oração a gente consegue colocar todos os phrasal verbs, porque, por exemplo, I want to make you off, eu quero escapar você, não tem jeito, né? Mas eu poderia dizer I want to make off here, eu quero escapar daqui, eu quero sair daqui, certo? E o último exemplo que eu coloquei para vocês foi com o verbo give, que é o verbo dar, certo? Então, olha só, se você coloca o up, give up, desistir, tem algum sentido, Joelma? Acaba que tem, porque up não é pra cima, né? Jogar tudo pra cima, desistir, give up, né? Give away, doar. Give away é o verbo doar. Give back, devolver. Please, give back my book. Por favor, devolva o meu livro. Give in, ceder, entregar-se. Então, diferentes expressões ao serem adicionadas aos verbos criaram o quê? Novos verbos. Coloquei para vocês aqui também 2 exemplos com o give. Olha só. I will give up on this course. Eu vou desistir desse curso. Ou I will give this dog away. Eu vou doar esse cachorro. Reparem que nesse último exemplo, I will give this dog away, a preposição ficou separada do verbo pelo objeto, certo? Isso vai acontecer em alguns casos, em outros não. Olhem o próximo slide que vocês vão entender isso melhor. Então, olha só, aqui no próximo slide, olha. Às vezes o sujeito virá intercalado entre o verbo e a preposição. Please, pick my hand up. Por favor, segure a minha mão. O verbo, o phrasal verb aí é o pick up, mas a palavra hand, né, que é o objeto, ele veio intercalado entre o verbo e a preposição. I need to give these clothes away. Eu preciso doar essas roupas. O phrasal verb é give away, certo? Que significa doar. Mas a palavra clothes, que é o objeto, veio intercalada. Mas às vezes isso não vai acontecer. I won't give up on us. Eu não vou desistir de nós, tá vendo? Então, nesse caso, eu não precisaria dizer I won't give us on. Não faria sentido, até porque aqui nós temos um pronome, o que não nos permitiria, né? O us, ele é um pronome objeto, não nos permitiria fazer essa intercalação. You look like your sister. Você se parece com a sua irmã. Nesse caso também a gente não vai dizer you look your sister like.
São casos, observações específicas que não convém a gente entrar no porquê desses detalhes agora. Mas eu tenho que mostrar para vocês, porque de repente você vai estar lendo um texto, você vai se deparar com uma oração onde você vai ver o verbo sozinho, então de repente você vai pensar que é o significado inicial do verbo isoladamente, como aqui, olha, nesse exemplo. I need to give these clothes away. Eu preciso dar essas roupas, né? Mas quando você vê o away lá do outro lado, você vê que é dar no sentido de doação. A mesma coisa. E please pick my hand, né? Pick my hand. O pick sozinho é o verbo escolher. Então, de repente, você está lendo a frase, please pick my hand, escolha minha mão, mas aí você vê o up logo em seguida, pick my hand up. Poderia ser pick up my hand? Sim, em alguns casos eles vão usar a linguagem dessa forma, né? Usar não necessariamente a regra, mas usar de uma maneira informal. O que importa é que você entenda que um verbo mais uma preposição vai formar um outro verbo. Isso são os phrasal verbs na língua inglesa. Agora, tem regra, Joelma? Qual preposição que eu posso usar com qual verbo? Não, não tem. Infelizmente, a gente tem que ir decorando, a gente tem que ir se familiarizando com esses verbos. Então, o que eu sugiro para vocês? Toda vez que você estiver lendo um texto e você se deparar com um phrasal verb, anote, né? Vai ali no cantinho da página, anota aquele phrasal verb, coloca a tradução dele, coloca um verbo que possa ser sinônimo, que seja um verbo comum, que possa ser utilizado na mesma situação que aquele verbo. Inclusive, nos exercícios que eu estou deixando para vocês, eu deixei exercícios de substituição, onde vocês vão ter que substituir os phrasal verbs por verbos comuns, né, que tenham o mesmo sentido, certo? Então, procurei fazer uma aula bem curtinha para explicar para vocês o que são phrasal verbs. Como eu disse, à medida que vocês forem utilizando, vocês vão se familiarizar, vocês vão memorizar, para que vocês, ao se depararem com esses verbos nos textos, vocês tenham possibilidade, vocês tenham maior compreensão na tradução desses textos, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima semana.